Boa noite, todos os companheiros, amigos internautas. Aqui estamos novamente para outra palestra pelo YouTube da Associação Espírita Teresa d'Ávila. Hoje vamos trabalhar com o capítulo 25, Buscai e achareis, dos itens 6 a 8, observai os pássaros do céu. Antes, porém, nosso companheiro Henrique Miranda fará a leitura de uma página de reflexão. E após eu farei a prece. Obrigado, Sônia. Boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui. Nós vamos ler do livro Ceifa de Luz, do nosso querido Emmanuel, e a mensagem 41, Recursos. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Isso está lá no Evangelho de Jesus, e o evangelista é Lucas, capítulo 12, versículo 15. Frequentemente, quando nos referimos à propriedade, recordamos de imediato posses e haveres de expressão material e reconstituímos na lembrança a imagem dos nossos amigos, que carregam compromissos como fortuna terrestre, como se eles fossem os únicos responsáveis pelo equilíbrio do mundo. Entretanto, assim agindo, escorregamos inconscientemente para a fuga de nossos próprios deveres, sem que isso nos isente das obrigações assumidas. Simbolicamente, todos retemos capitais a movimentar, de vez que, em cada instância regeneradora ou evolutiva em que nos encontremos, somos apanhados por valiosos créditos de tempo, através dos quais a divina providência nos considera iguais pela necessidade e, simultaneamente, nos diferencia um dos outros pela aplicação individual que fazemos deles. Somos todos, desse modo, convocados não apenas a empregar dinheiro, mas também saúde, condição, profissão, habilidade, entendimento, cultura, relações e possibilidades outras de que sejamos detentores em favor dos outros, porquanto, pelas nossas próprias ações, somos valorizados ou depreciados, enriquecidos ou podados em nossos recursos pela contabilidade da eterna justiça. Permanecemos, assim, atentos às menores oportunidades de ajudar que se nos ofereçam, na experiência cotidiana, aproveitando-as quanto possível, porque, se as nossas reservas de tempo estão sendo realmente depositadas no fundo de serviço ao próximo, no banco da vida, a carteira do suprimento espontâneo nos enviará. Estejamos onde estivermos, os dividendos de auxílio e felicidade a que tenhamos direito, sem que haja de nossa parte nem mesmo a preocupação de sacar. Então, neste momento, vamos elevar a Deus o nosso pensamento, agradecendo a Ti, Deus, Senhor da vida, pelas dádivas, pelas oportunidades que nos concedes, para que possamos aproveitar a cada dia e a cada momento a nossa atual encarnação. Que as Tuas bênçãos, através dos amigos queridos da espiritualidade, através da equipe de Teresa d'Ávila e também através da equipe dos mentores da instituição do nosso companheiro Henrique Miranda, na Associação Espírita Pedro II, no Rio de Janeiro, que nós todos estejamos em conexão e que essas vibrações cheguem a todas as pessoas, a todos nós, para que possamos, unidos nessas bênçãos, saber a cada dia e em cada momento, aprofundar a nossa reflexão nos ensinamentos, nos entendimentos da vida, e assim nos tornarmos mais fraternos, mais amigos, mais responsáveis. Que Teresa d'Ávila e que a equipe dos mentores espirituais nos abençoem para que nós possamos ter um trabalho
com fidelidade cristã e doutrinária, que a tecnologia seja também abençoada para que possamos realizar a contento esse trabalho e essas bênçãos cheguem a cada lar, a cada coração e a todas as pessoas que estão tão necessitadas de paz, de luz, de serenidade, de coragem, de ânimo, neste momento tão delicado em que a Terra está mergulhada e que nós estamos vivenciando. Que assim seja. Bem, como eu havia falado, hoje nós vamos trabalhar com o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, buscai e achareis. Especialmente nos itens de 6 a 8, que é observai os pássaros do céu. Vamos pedir para o Henrique fazer a leitura da mensagem bíblica, pois nós consideramos bastante importante estarmos vinculados e cada vez mais lermos com atenção aquilo que o Mestre Jesus nos deixou como ensinamentos. É a intimidade, né? Ter intimidade com o Evangelho de Jesus. E para ter intimidade, a gente tem que ler sempre, não é? Então, é o item 6. Não acumulem tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes irão consumi-los, e onde os ladrões os desenterrarão e roubam. Acumulem tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes irão consumi-los, e onde os ladrões não entram nem roubam. Pois onde estiver o tesouro que possuem, aí também estará o coração de vocês. Por isso, eu digo a vocês, não se preocupem em saber onde encontrarão alimento para sustentar suas vidas, nem onde encontrarão roupas para cobrir seus corpos. A vida não é mais do que o alimento? O corpo não é mais do que a roupa? Observem os pássaros do céu, eles não semeiam e não colhem, e nem guardam nada em celeiros, mas o Pai Celestial os alimenta a todos. Será que os homens não valem mais do que os pássaros? E qual dentre vocês, por mais que queira, pode acrescentar meio metro à sua estatura? Por que também se preocupam com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem, entretanto, eu afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, nunca se vestiu como um deles. Se Deus tem um cuidado de vestir dessa maneira uma erva do campo que hoje existe, amanhã vai ser lançada na fornalha, quanto mais cuidado terá em vesti-los os homens de pouca fé. Não se inquietem perguntando o que vamos comer, o que vamos beber, ou com o que vamos nos vestir. Os pagãos é que se preocupam com todas essas coisas. O Pai Celestial sabe que vocês têm necessidade delas. Busquem primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas por acréscimo. Por isso, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia já basta sua própria aflição. Bastante importante essa leitura. Em alguns momentos nós podemos pensar, como assim estar falando nas aves do céu, nos lírios do campo? Mas isso é uma alegoria bastante poética que Jesus trouxe e que nos traz um profundo ensinamento. O quanto a presença de Deus e a sabedoria divina está presente na natureza, no nosso cotidiano, está oferecendo a todos justamente tudo aquilo que nós necessitamos. Desde a natureza, desde os animais, mas a todos nós que estamos aqui vivenciando, utilizando a nossa inteligência, utilizando os talentos que ele nos ofereceu. Então, é extremamente importante que nós possamos refletir sobre essas palavras e não tomar ao pé da letra aquilo que está escrito, mas sim
ir mais fundo e buscar, dentro dessa alegoria poética de Jesus, o grande ensinamento, a profunda aprendizagem que todos nós temos para aplicar no nosso dia a dia, na nossa evolução. Sônia, você falou em aplicar. Eu estou lembrando agora, eu tive a honra de conviver com José Salomão Misraí. Quem é aqui do Rio de Janeiro conheceu bem, ele foi presidente do Grupo Espírita Fabiano, ele era gerente do Parque Gráfico da Federação Espírita Brasileira. E eu convivi bastante com ele, e eu aprendi uma coisa que, olha, Sônia, eu não sei se eu tenho muita coragem de fazer. Ele colocava o espiritismo em primeiro lugar. E eu perguntava a ele, mas seu José, eu chamava ele de seu José, muita gente conhecia ele como seu Salomão. Mas como é que o senhor faz isso? Aí você fala, meu filho, olha só, tem que colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. Mas como é que o senhor faz com o trabalho, com tudo? Não, eu confio, eu trabalho, eu faço meu trabalho. Ele era vendedor dos colchões de piedade, gente. Vendia colchões. E ele tinha assim, clientes, um deles era a Gélia, não sei se vocês no Sul conhecem essa companhia. Aqui vendia muitos móveis pré-moldados. E eu era testemunha disso. Ele cuidava das coisas do centro espírita, da assistência social, tinha muita preocupação com isso, mas nunca faltava trabalho a ele. E eu lembrei também, sabe de quem? Leopoldo Machado. Sônia, Leopoldo Machado falava assim, o espiritismo em primeiro lugar. Mas será que Jesus está dizendo para a gente ser irresponsável a esse ponto? Ah, não, vamos cuidar das coisas do céu e vai cair, e o céu vai nos mandar alimento e vai nos mandar roupas. Será que Jesus está dizendo isso para a gente? Não, certamente não. Ele estava falando justamente do quanto nós, os céus, através das entidades espirituais, através dos espíritos amigos, eles vão nos ajudar através das inspirações tão importantes e tão necessárias para que nós possamos desenvolver a nossa inteligência. E nós também, não somente pela inspiração, mas nós também temos de ter este hábito de estudar, de refletir, para poder começar a cada momento, em cada situação, desenvolver essa inteligência, esse talento que Deus nos ofereceu, justamente para que nós possamos trabalhar. Deus nos concedeu a inteligência. Os amigos espirituais nos trazem as inspirações necessárias, se nós tivermos fé, se nós tivermos confiança, se nós estivermos abertos e receptíveis a tudo isso que a espiritualidade nos traz. Mas basta que nós tenhamos vontade, que tenhamos o desejo de realmente progredir, não ficarmos acomodados a uma determinada situação, achando que Deus tem que simplesmente nos dar tudo a qualquer momento e em qualquer situação. Nós temos que fazer também, nós temos que merecer também essas ajudas. Pedir e obtereis. Exato. Mas não é só pedir e obter, não é? É pedir, obter e merecer essas ajudas. É fazer por onde. A gente pensa, né, quando a gente lê o Evangelho, né, que não existia um mundo do trabalho ativo. Todos os discípulos, eles trabalhavam e trabalhavam muito. E a exemplo de Jesus, que trabalhou sempre a vida dele toda, e a gente não vê no Evangelho, e olha que as pessoas gostam de uma fofoca. Porque se Jesus não trabalhasse, se Jesus não fosse um elemento ativo na sociedade, iam fazer esse seguinte comentário: ah, Jesus, esse que está pregando aí sobre salvação, ah, Jesus, aquele encostado lá do José, você não ouve isso. Porque Jesus, ele participava do mundo do trabalho, assim como todos ao redor dele, né? O Bartolomeu, Pedro, Tiago, Mateus, todos trabalhavam. E Sônia, a gente lê nos evangelhos, a gente não percebe isso, mas a gente vai perceber quando Paulo quando Emmanuel vai narrar no livro Paulo e Estevão, Paulo fazendo o seguinte: olha, primeiro a gente arruma um trabalho, depois a gente vai pregar.
E o Paulo ele não aprende isso, né, dele. Isso é um exemplo que vem. E vem da onde esse exemplo? Vem do próprio Pedro. Vem dos próprios... Paulo vai até o final da sua passagem, trabalhando no tear humilde. Ele vai tecendo, ele vai utilizando o tear, vai fazendo a sua atividade. E nós vamos encontrar lá em O Livro dos Espíritos que o trabalho é toda a ação útil. Sim. E para que nós venhamos a desenvolver ações úteis, nós precisamos também utilizar a inteligência. E diante de determinados conflitos, diante de determinadas vicissitudes, diante de determinadas situações, nós, através da prece, vamos pedir a Deus as ajudas, os amparos e as orientações necessárias. Mas nós precisamos, sim, também ter essa iniciativa. Assim como os pássaros saem dos seus lugares para ir buscar o alimento em algum outro local, assim como as plantas buscam nas suas raízes a nutrição necessária, nós também precisamos nos desacomodar, nós também precisamos estar receptivos, fazer alguma coisa, simplesmente não ficar parados esperando que tudo aconteça em qualquer momento, em qualquer situação. Não, nós precisamos, sim, discernir e, pelo nosso livre-arbítrio, que nos foi concedido por Deus, buscar no trabalho honesto, no trabalho edificante, uma ação útil para nós e para a sociedade, dentro dessa lei de justiça, de amor e de caridade. E essa lei precisa ser cada vez mais entendida, porque a partir do momento que a lei de amor, de justiça, de caridade é trabalhada com ênfase, é trabalhada dentro da sua real perspectiva, nós vamos ter uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais acolhedora. E nós precisamos realmente disso. Mas o homem, ele muitas vezes nós, não o homem, nós todos, não vamos dizer, porque vamos nos incluir nessa situação. Muitas vezes nós somos muito imediatistas, ou então nós queremos muito mais do que o necessário. Sim. E justamente Jesus vem nos alertando isso, que as aves e as plantas, elas utilizam o necessário. Tudo aquilo que é excesso, para elas não serve. Assim também não serve para todos nós. É o equilíbrio. Sônia, eu queria até explorar mais, eu queria só fazer, né, recuar um pouquinho no assunto, mas eu queria pegar daí novamente, né, desse consumismo, esse supérfluo que nós estamos aí quase que idolatrando. Mas eu queria lembrar daquela pergunta que Kardec faz, o objetivo da reencarnação, e aí os espíritos respondem, né, num determinado trecho, que é fazer a nossa parte na obra da criação. Então, isso é muito importante, porque está aí o gancho, né, para a gente compreender, né, a nossa parte. A gente não está no mundo de Deus, a gente está no mundo com Deus. É uma parceria. Então, Deus dá a semente, Deus dá o oxigênio, Deus dá o sol, né, o seu calor, Deus dá os animais. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai tratar disso tudo, a gente vai manusear, a gente vai fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? É plantar, regar, cuidar do solo, cuidar do ar, cuidar deste meio ambiente que nos acolhe, Sônia. Você falou muito bem. Aí sim, aí agora a gente pega o gancho da Sônia aí, né? Uhum. Que é o quê? O que a gente está fazendo? A gente está consumindo demais, aí tem aquela teoria, não sei se vocês lembram, né? Eu acho que foi na 6ª série ou na 5ª série, a teoria de Malthus, que o Malthus chegou e falou assim, olha, né, a comida ela está crescendo em progressão aritmética, quer dizer, 2 mais 2 igual a 4. Agora nós, seres humanos, estamos crescendo em progressão geométrica, né? 2 vezes 2. Né? Aí, desculpa, aí 4 vezes 4, 8 vezes 8. Aí, poxa, não vai ter comida para todo mundo.
Mas o Malthus esqueceu de uma coisa bem interessante. Ele esqueceu que nós progredimos, que nós desenvolvemos e nós conseguimos tecnologia para, por exemplo, no metro quadrado, em vez de dar 3 quilos de uma certa semente, agora a gente consegue 10 quilos. Quer dizer, com o nosso trabalho, a gente conseguiu melhorar. Só que tem um probleminha, Sônia. Tudo bem. Né? Probleminha, temos vários. Não, nesse metro quadrado de 10 quilos, né, tem uma pessoa que quer comprar os 10 quilos, quer ter tudo. E aí como é que fica? Aí volta o gancho da Sônia. Não é? E aí esse supérfluo, esse consumismo exacerbado, né? O que acontece? Não vai ter para todo mundo. Né? E que nós, aí que ela falou, os pássaros, eles tiram o quê? O suficiente, o necessário. Todos os animais, né? E nós não estamos tirando o necessário. Quer dizer, acho que algum de nós está, não está não, Sônia? Mas muitas vezes, Henrique, nós sim colocamos muito a questão do necessário, do supérfluo, somente nas questões materiais. Mas esquecemos que também nós podemos adotar essa questão do necessário, do supérfluo, nos nossos comportamentos. E este momento da pandemia está justamente nos trazendo essa possibilidade de refletir no necessário do nosso comportamento e no supérfluo do nosso comportamento, da nossa atitude. Quando nós estamos saindo desnecessariamente de casa, quando nós estamos entrando nos locais, participando de aglomerações de uma forma desnecessária, não é? Isso passa a ser entendido como o quê? Como o supérfluo. Não é o necessário. Então, justamente, essas atitudes para conosco, para cuidar de nós mesmos, da nossa família, da nossa sociedade, também passa por essa situação do necessário e do supérfluo. Não fica somente na compra de objetos, de alimentos, na materialidade da coisa, mas também fica na questão moral, o necessário e o supérfluo de uma forma ética. A gente está falando, Jesus fala dos animais, né, e ele não falou a todos os animais. Tem uma teoria nova que fala o seguinte: a gente acreditava que os animais eles seguiam um macho alfa, uma liderança. E os cientistas estão estudando e estão descobrindo que os animais, na verdade, são cooperativos. Eles agem em democracia. Então, quer dizer, isso aí está comprovado, está sendo comprovado cientificamente. Né? Um grupo de cientistas observou um grupo de cervos no Canadá, e aí eles ficaram observando e viram que o macho alfa não levava a manada para beber água, por exemplo. Né? Era a maioria que decidia. Então, vejam que o mundo natural ele é cooperativo. Nós não estamos sendo cooperativos. Então, nós estamos o quê? Nós estamos acumulando, né, deixando o outro sem. E Jesus fala, né, até nessa lição, ele fala, né, para a gente não acumular. Mas eu acho que a gente tem medo, né? Eu lembro até que quando começou a pandemia, as pessoas acumularam papel higiênico. Ninguém entendeu até hoje. Iam fazendo estoque de alimentos e tudo, exatamente, de papel higiênico, porque com medo de acabar. Mas então, e o próximo? E a outra pessoa vai ficar sem? Nós precisamos pensar nisso também. Se toda a população, se nós tivéssemos 100% de distanciamento social, como é que isso seria? Mas se nós temos também 100% de um supérfluo, de sairmos de uma forma desmedida para as ruas, para os shoppings, para os mercados, para todos os lugares, isso também é complicado. Então, nós temos que buscar um equilíbrio, fazer aquilo que é necessário, aquilo que é importante, aquilo que é significativo, e entender que nós estamos imersos em um mundo de cooperação, de ajuda mútua. E, como tu bem
trouxeste, Henrique, os pássaros, eles estão trabalhando nisso tudo. E as plantas também, se nós formos pensar, as plantas também, elas não trabalham de forma isolada. Sim. Uma folhinha, ela não está ali isoladamente, ela está em conjunto com a sua raiz, com o seu caule, com aquela terra, com o sol, com o vento, com a natureza. Enfim, há uma série de elementos que estão em cooperação. E nós precisamos entender isto, observar isso aí. E a natureza nos traz justamente esses ensinamentos. Então, essa mensagem de Jesus é bastante importante porque nos mostra o quanto a natureza, o quanto observar a natureza traz para a nossa vida uma profunda reflexão. Agora, no texto, Sônia, que a gente está se aproximando assim, já estamos chegando, né, no final, tão rápido, né? Parece esse voo, parece Ponte Aérea São Paulo-Rio, né? O avião decola e aí quando está assim no ápice, o piloto está falando, olha, a gente está já em procedimento de aterrissagem. Isso é. Mas tem um dito muito forte, né? Desculpa, um escrito muito forte que Kardec coloca, que é aprender a sacrificar os bens materiais. Eu acho isso muito, muito difícil para todos nós, que somos criados, e a Sônia já falou, né, do supérfluo, da acumulação. A gente é criado num mundo consumista, e realmente sacrificar os bens materiais, mas quando fala sacrificar os bens materiais, não é deixar de comprar, mas como Sônia falou, doação, divisão, o que o outro precisa, o que eu preciso. E às vezes é só olhar em volta o que nós temos, o que nós estamos usando, o quanto nós estamos gastando. E isso vai também para os empresários que estão colocando seus funcionários em ônibus lotados, e os próprios empresários de empresas de ônibus que estão colocando as pessoas em ônibus superlotados, talvez divisão de horário, né, talvez redução de hora de trabalho. Claro, isso vai implicar, né, em sacrificar os bens materiais. Né? Mas é claro que a gente está falando de terceiros, a gente pode falar de nós também, que é o mais importante. Então, quer dizer, eu posso economizar energia na minha casa e com este dinheiro que sobra, ajudar a quem precisa de algo material. Então, claro que nós temos que pensar em nós mesmos, mas pensar assim globalmente, porque Jesus, ele vai falar também para a gente não acumular. Jesus fala, não acumula. Ele fala lá, ó, não acumule. E o sacrificar os bens materiais implica justamente em nós trabalharmos também com o quê? Com os nossos talentos ético-morais, porque a partir do momento que nós entendemos, nós utilizamos, nós trabalhamos com esse sacrifício da materialidade, e daí talvez nem seja mais um sacrifício, nós vamos trabalhar com o entendimento daquilo que realmente precisamos, eu preciso, o outro precisa, e que toda a sociedade precisa. Então, é um trabalho muito conjunto. O sacrifício material, ele vem logo após o quê? Uma mudança ético e moral de todos nós. Mas agora, Henrique, então, nós estamos chegando ao final, eu vou te pedir que faça a prece de encerramento. Pode ser? Deixa eu falar mais uma coisa. Eu estou no Rio de Janeiro, eu posso, não posso falar mais uma coisinha? Como carioca. Só mais uma observação, uma coisa séria. A gente, com alegria, a gente vai falando, mas é uma coisa muito séria, né? Que o Kardec fala aqui, não é com leis que se decretam a caridade e a fraternidade. Então, gente, não vamos esperar, não. Vamos fazer acontecer. Vamos decretar em nós mesmos, né, uma lei, né, a lei de ajudar o próximo, de servir. Isso é muito importante, porque nós só vamos sermos felizes se o outro sorrir também. Enquanto houver uma lágrima, a gente não consegue ser feliz. Então, agora eu vou fazer a prece. Né? O pedido do Carioca foi atendido, e eu queria muito mesmo agradecer a todos
por esta oportunidade de estarmos aqui. Agradecer a Deus, porque nós temos a oportunidade de estudar o Evangelho de Jesus, porque é o primeiro passo. Estudar o Evangelho é o primeiro passo. E o passo seguinte é colocar na prática, na nossa vida diária, cotidiana, esses ensinamentos. Então, esse é o primeiro pedido que fazemos, Senhor, de que possamos colocar na prática de nosso dia a dia os ensinamentos que aqui estudamos hoje. Desejamos também levar o pedido a todos aqueles que estão nos leitos dos hospitais, aqueles que estão nas cadeias públicas, aqueles que se julgam esquecidos. Não há ninguém esquecido no reino do Pai. E que essa prece também chegue a cada lar que está ouvindo esta gravação, esta palestra online, e que este lar fique repleto de bênçãos, e que cada coração se alegre pela mensagem que o Evangelho traz de amor, de compaixão, de misericórdia. Muito obrigado a todos do Teresa d'Ávila que permitiram que nós pudéssemos estudar e realizar esse estudo de hoje. Obrigado, Senhor, também por nos permitir essa existência e que ela possa sempre nos servir de aprendizado. Graças a Deus.